palavra em si que vai definir o que ela vai sentir já, porque ela já tem energia em si, portanto a palavra em si não a afeta. Mas há pessoas que as palavras elas têm tão pouca energia que uma mera palavra e o significado que elas lhe dão, principalmente, controla-as completamente. Mas nem toda a gente é assim. Portanto, isto é um tipo de pessoa, não são todas as pessoas. E para certas pessoas, em vez de chamar problema, chamar desafio é útil e é bom. E ajuda-as a subir um bocadinho mais, a tornar-se mais positivas, a não se sentirem tão mal quando surge algo que elas interpretam como desagradável. Então a ideia aqui é ir de pessoa negativa para pessoa positiva. Mas primeiro vamos compreender porque é que existe a negatividade. O que é a negatividade? Porque é que isso existe? Se não é útil de uma forma prática e é fácil de compreender, porque a pessoa negativa não tem capacidade para praticamente nada, facilmente fica triste, facilmente fica com medo, facilmente fica irritada e furiosa e não consegue criar nada de bom e bonito na sua vida, para si e para os outros. E a pessoa positiva facilmente a apanhamos motivada, otimista, bem disposta, alegre, a dizer piadas, a fazer algo que adora fazer, a resolver os problemas com grande facilidade sem perder grande tempo a pensar neles. Porque é que existe a negatividade? A negatividade existe porque existe uma coisa chamada ego, sobre o qual eu já falei muitas vezes, e o ego tem como principal função garantir a sobrevivência do corpo animal, que é o nosso corpo. Portanto, o ego é uma espécie de software. Isto para simplificar, ele não é apenas um software, obviamente, mas vamos ver como se fosse um tipo de software. E esse software, esse programa mental, serve para manter o corpo animal vivo. A prioridade é manter o corpo animal vivo. Ele vai fazer tudo aquilo que for necessário para que o corpo animal esteja vivo e esteja bem. Ora bem, número 1. Para ele fazer isto, ele só pode dar atenção e importância a ele próprio, ao corpo animal. Não pode perder tempo a dar atenção a algo fora de si. O ambiente, outras pessoas, etc. Qualquer capacidade de dar atenção, importância e valor a algo fora de si, do corpo, da mente, etc., não vem do ego humano. Vem da consciência humana. São coisas diferentes. Portanto, o ego vive de negatividade, porque o negativo, na sua essência, é aquilo que ameaça a sobrevivência. O ego está sempre interessado naquilo que ameaça ou que pode ameaçar a sua sobrevivência. Então qualquer problema que surja, qualquer coisa má que aconteça, seja no trabalho, seja na família, seja com os amigos, seja na relação amorosa, seja na vida social, seja onde for, ele vai repetir e repetir e repetir aquilo em pensamento na sua cabeça. E vai falar e falar sobre aquilo com amigos e vai querer desabafar. E vai sentir emoções relacionadas com o que aconteceu, o medo, que fique pior ou que algo mau aconteça, a preocupação, a raiva, o ódio porque foi a outra pessoa que disse aquilo ou fez aquilo que o fez sentir-se mal, etc. Portanto, o ego vai se envolver no que é negativo. Ele adora isso. Porque ao se envolver no que é negativo, primeiro, ele está sempre a postos. Está sempre pronto para evitar uma ameaça à sua sobrevivência. Porque está sempre a tomar atenção, a prestar atenção, a dar importância e a prestar atenção ao que é negativo. E se ele está sempre a fazer isso, ele está sempre a postos, pronto, para a qualquer momento defender-se. E assim evitar o que pode ameaçar a sua sobrevivência, que é o seu objetivo principal, é a sua prioridade, não há outra. É por isso que as pessoas negativas têm o hábito
de pensar e pensar e pensar nos problemas e no que não gostam e nas coisas más que lhes aconteceram há 30 anos e nas pessoas que as fizeram sentir mal há 50 anos e no que pode acontecer de mal se forem ali ou se forem fazer aquilo ou se deixarem certa pessoa entrar na sua vida e ver o telejornal e todas as notícias más das coisas que devem evitar. Portanto, esta energia negativa é uma energia de passividade, de evitar, não ir ali, não ir ali, não ir ali. E estar sempre a tentar evitar coisas que possam trazer maus resultados para o ego. Seja em termos mais práticos de sobrevivência, como eu já disse é a prioridade, seja em termos daquilo que possa ajudar à sobrevivência, como, por exemplo, ser visto como alguém com valor, orgulho, que é o orgulho. Tu é que procura orgulho, porque orgulho ajuda à sobrevivência. Pois se é visto como alguém com valor, vai obter a atenção dos outros, o apoio dos outros, vai ter a sua equipa, o seu exército. E ele sabe que com a ajuda dos outros, ou obtendo a ajuda dos outros, mais facilmente irá sobreviver. Então ele procura experienciar orgulho e controlar a ideia e imagem que os outros têm de si. Ser visto como fixe, esperto, inteligente, poderoso, rico, famoso, desejável, sedutor, sexy, etc, etc. Qualquer coisa que ele veja como algo que tem valor, ele tenta fazer com que os outros o vejam assim. Portanto, ele procura o orgulho. E quando o orgulho é ameaçado, ele defende-se. Ele tenta defender esse orgulho. Daí vêm as discussões e as guerras, todos os conflitos têm como base a defesa do orgulho, da arrogância. São a mesma coisa. E o ego precisa disto para sobreviver. E isto é importante. Só que é limitado. Portanto, ninguém pode querer ser feliz e ao mesmo tempo ser controlado por estes impulsos. É impossível. Então é por isto que o ego adora o que é negativo. Porque o que é negativo, o que é mau, ameaça a sobrevivência e ele quer garantir que nada vai afetar a sua sobrevivência e bem-estar e orgulho. E quer estar sempre a postos. Portanto, se ele estiver sempre a prestar atenção ao que é negativo, ele assim nunca poderá ser apanhado distraído e nunca poderá aparecer nada que o possa danificar, matar ou prejudicar a sua sobrevivência. Isto é fácil de pensar, porque o corpo humano é um corpo animal. Os animais na floresta, por exemplo. Um animal que vai distraído na floresta facilmente pode ser atacado por outro animal e ser morto por ele e comido por ele. Mas se esse animal estiver sempre atento, sempre a olhar à volta, a ver se aparece algum animal, a probabilidade de um animal o apanhar desprevenido é muito, muito menor. E o ego faz isso com tudo na vida. Que não tem a ver com a morte direta, portanto ser atacado por um animal selvagem. Eu nunca vi um animal selvagem na rua, portanto não faz muito sentido o ser humano viver assim. Mas em relação a pessoas e conversas e o que é que os outros pensam dele, portanto é a questão do orgulho, o que é que os outros pensam dele, e imaginar resultados negativos de coisas que vai fazer. Então, isto tudo junto faz com que exista a negatividade, com que a pessoa seja negativa. É isto. É o ego a controlá-la. É o ego a querer garantir que nada vai prejudicar a sua sobrevivência. A intenção até é boa. É boa, claro, mas é limitada ao mesmo tempo. Só isto não chega, é limitado, faz a pessoa sofrer, estar sempre num estado de alerta. Sempre a pensar no que é mau e negativo. E isso manda abaixo. E é mau. É mau no sentido que faz a pessoa sofrer. E depois há outra coisa, que é o corpo animal precisa de comer para se manter vivo. Isto é fácil de compreender, não é? A comida, o que é que a comida traz ao corpo? Traz muita coisa com muitos nomes diferentes, mas na sua essência é tudo energia. Dá energia ao corpo para ele se manter vivo. O ego precisa sempre de obter energia do exterior para se manter vivo e bem. Portanto, ele precisa da atenção dos outros para estar bem. Ele precisa dos outros e do mundo exterior para ter prazer. O ego funciona sempre
em busca de algo fora de si. Ele quer sempre obter algo. É por isso que as pessoas têm a atitude da vítima, porque sendo a vítima de uma injustiça, a vítima do marido, da namorada, a vítima da sociedade, a vítima do mundo profissional, a pessoa a quem lhe aconteceu algo mau, a pessoa a quem perseguem, a quem chateiam, a quem roubaram. Portanto, o ego adora isso, porque é uma oportunidade para partilhar a sua história negativa, para obter a atenção dos outros e a ajuda dos outros. Oh, isto aconteceu-me, não sei o quê. Ele disse-me isto, ela fez-me aquilo. Aconteceu isto no trabalho. E depois vão aos pormenores todos e dizem as coisas com... emocionalizar muito as coisas, com os tons de voz e com meio a chorar ou irritados, como se estivessem mesmo a viver o momento. Portanto, estão a ser hipnotizados pelos pensamentos que estão a ter, para partilhar a história. Para quê? Para que deem atenção. Portanto, há dois níveis. O ego tem dois níveis essenciais. Dentro de cada nível há vários níveis, mas há dois níveis essenciais. Um é mais passivo e outro é mais ativo. Temos o ego mais passivo, que é a vítima, que tenta obter a atenção dos outros através da partilha do mal que lhe acontece. E temos um ego mais ativo, que tenta controlar e manipular os outros através de falsidade intencional, através de intimidação pela raiva, pela agressividade, e através de manipular a ideia que os outros têm dele, para ser visto como o maior, como o animal que tem muito valor, que é o maior, que é espetacular, o chefe, o esperto, o fixe, o sedutor, etc. O campeão social a conhecer mulheres, essas coisas. Quer sempre estar no topo. O ego passivo é muito mais negativo que o ego mais ativo. Porquê? Porque o ego passivo é o ego que está sempre triste e tem a depressão e sente muito medo e não faz nada no mundo, logo não consegue obter nada do mundo. Está sempre a lamentar-se porque não tem isto, não tem aquilo, não foi ali, não conheceu aquela pessoa, aconteceu-me isto de mal, tem estas doenças, está sempre a queixar, a queixar, a queixar. O ego mais ativo é um ego que, apesar de ainda funcionar energia negativa, ainda funciona com o vazio. Funcionar energia negativa não existe. É a ausência de energia. Portanto, funciona-se com o vazio. Mas o vazio do ego mais ativo é menor que o vazio do ego mais passivo. Então, estas pessoas do ego mais ativo sentem-se melhor no dia a dia, um bocadinho melhor, não é tão mau, e conseguem obter coisas do mundo, prazeres, validação, atenção, e conseguem ter um dia a dia melhor, mas não depende delas. Elas têm sempre o medo de perder aquelas coisas. A satisfação que elas sentem é pequena, é curta, é temporária, elas sabem-no, mas também não sabem arranjar outra coisa para se sentirem bem, o que é normal, e então têm sempre medo, estão sempre em sofrimento, podem sentir a coisa boa, mas sabem que aquilo veio de alguém que lhes deu atenção, do namorado. Portanto, a mulher arranja namorado, a mulher sente-se mal com ela própria, sofre com a solidão de não ter namorado. Vem um homem que demonstra que gosta dela e ela gosta dele, é fixe, e começam a namorar. Então ela sente super bem, agora tem alguém que lhe dá atenção, mas ela, consciente ou inconscientemente, tem sempre um medo de o perder, porque ela sabe, ele indo-se embora, ela perde aquela energia, aquela satisfação. Então a pessoa não tem capacidade para sentir feliz sozinha, ou sentir-se bem sozinha, o que é falso, porque felicidade não vem de ninguém, não vem de nada no mundo, é um estado subjetivo em que existe, em que se vive. Então o ego ativo é um bocadinho mais positivo, e no desenvolvimento pessoal, quando a pessoa começa a aprender a ser positiva, como ser positiva, e a escrever frases positivas, a transformar as frases negativas sobre a sua vida, sobre si próprio,
em positivas e no que gostava, como gostaria que fosse, a pessoa, quando se transforma em positiva, quando começa a ser um hábito, ela muitas vezes pensa que se deu o grande salto. Ok, deu o grande salto na evolução, agora, uau, espetacular, estou bem lá em cima. Não, a pessoa simplesmente passou do ego negativo para o ego mais positivo. Um bocadinho mais positivo. Mais ativo. Mais ativo. Agora consegue manipular melhor as suas próprias emoções, e através disso consegue ser ligeiramente mais agradável e atraente para os outros e consegue ter um bocadinho mais energia para funcionar no mundo e alcançar aquilo que deseja e resolver melhor os problemas que possam surgir no dia a dia e ao longo da vida. Mas não é o grande salto, nem sequer é íntegro. Ser positivo não significa ser-se íntegro. Ser-se íntegro é estar-se alinhado com a verdade. E o ser positivo é, nos primeiros níveis de ser positivo, de pensar positivo, nos primeiros, atenção, não quer dizer que estejas alinhado com a verdade. Porque a pessoa vê todas as situações têm um lado positivo e negativo, né? É fácil perceber isso. Todas as situações, a pessoa pode olhar para algo no mundo, na sua vida, para si própria, uma situação, alguém, e pode escolher ver só o lado negativo disso, retirar só o negativo disso, o mau, ou retirar só o positivo. É um exercício mental apenas. Ela pode escolher fazer isso. Mas ao estar a fazer isso, ela está a cortar metade da realidade. A realidade é a verdade. A verdade que se procura. Há uma realidade para além da nossa mente. Daquilo que nós pensamos. Há algo que é fixo. Nós temos que pensar que é azul, mas na verdade é verde. Sempre foi verde e sempre será verde. Só que o nosso nível de consciência ainda não permite perceber que aquilo é verde. Então pensamos que é azul. É a nossa interpretação através do nosso nível de consciência. Mas há uma verdade que é independente da mente humana. As coisas já lá estão fora. Ok? O Sol será sempre uma estrela, uma bola de fogo gigante, independentemente da opinião que as pessoas deem. Podem chamar o que quiserem. Se podem chamar, em vez de Sol, chamar sapato, chamar martelo. Não interessa, isso é apenas uma designação, uma palavra para identificar. Mas dizerem que é um cubo gelado, por muitas razões lógicas que apresentem, está desalinhado com a verdade. Porque a verdade é que há ali uma bola de fogo, uma esfera de fogo gigante, e que está ali, e que já lá estava antes da pessoa nascer, e vai lá estar depois. E essa é a verdade, está fora de nós. Então o pensar positivo, apesar de trazer emoções positivas, os primeiros níveis, os primeiros passos, não é íntegro, pois distorce a realidade. Que a pessoa pode pensar positivo, mas ao mesmo tempo está a mentir a si própria, só para não sentir mal com o que está a acontecer. Porque a realidade não é sempre agradável nem bonita. Não é. Portanto, a pessoa começa por ser negativa e aí traz sofrimento. Depois passa a ser positiva e sente-se melhor. Mas vai chegar o dia em que ela se tem que tornar realista. E para ser realista ela tem que estar a viver na realidade, no momento presente. Eu chamo-lhe pessimismo, o otimismo e depois o neutro. O neutro é um estado em que a mente não comenta aquilo que acontece. Portanto, não é bom nem mau, apenas é. E antes de experienciar isto é impossível perceber o que é que o apenas é quer dizer. Não há processo mental, a mente não é uma realidade diferente da mente, é uma dimensão diferente da mente. Porque no pessimismo algo acontece, a mente começa a trabalhar, temos imagens e palavras na cabeça, uma interpretação em que aquilo é mau. E naquele momento a pessoa está só a ver o lado negativo daquilo. E a exagerar um pouco, a fantasiar um pouco no que pode acontecer a seguir ainda pior. E em como aquilo a vai prejudicar, a vai fazer sofrer, vai fazer
experienciar algo mau. No otimismo, algo acontece, a pessoa percepciona esse algo a acontecer, sabe que esse algo aconteceu, e a sua mente começa a trabalhar, mais uma vez, imagens, sons, palavras, e há uma interpretação que aquilo é bom. Mas a pessoa está só a ver o lado bom, positivo, está a interpretar como se só fosse bom ou positivo. Então isso traz um alívio ou uma emoção positiva. No neutro, algo acontece e a pessoa não pensa. A pessoa apenas experiencia o momento. E portanto, a mente não é acionada. Não começa a ouvir as imagens e os sons e as palavras. A pessoa sente-se em paz em relação a tudo o que acontece. A pessoa começa a funcionar mais com o contexto das coisas e com a energia que sente das coisas. Obviamente que isto apenas começa a acontecer nos primeiros níveis de evolução espiritual. O ser positivo não tem nada de espiritual. É puramente mental. O espiritual não é ser positivo. Porque o espiritual tem capacidade, tem poder para sentir emoções negativas e não o incomodam. As emoções negativas são negativas à mesma e não o incomodam. Não fazem sofrer. Porque ele pode estar a sentir emoção negativa e tem capacidade para não acionar a mente. É o pensamento que faz sofrer. Não é a emoção em si. A emoção em si é a coisa mais natural e normal do mundo. É apenas uma emoção. São químicos no corpo. Mais nada. Quando a mente começa a fantasiar sobre a emoção, aí sim vem o sofrimento. Mas a pessoa primeiro tem que aprender a passar de negativa para positiva. Quando se torna positiva, ela tenta acionar a mente de uma forma intencional para que as emoções sejam positivas, porque está farta de sofrer daquele ronhonhó negativo que a manda abaixo. E passa a ser positiva, com um mês ou meses de trabalho diário, sempre a tentar pensar positivo, pensar positivo. Não vou pensar em problemas, não vou pensar no que está mal. Não vou envolver nos pensamentos negativos que surgem. Porque o ego está cá sempre, não desaparece. Portanto, os pensamentos negativos virão sempre. A pessoa positiva sabe que tem que ser um esforço diário. Não é fácil. Há altos e baixos. Por isso é que diz que há altos e baixos. Na verdade não há altos e baixos. É uma constante igual. O que acontece é que o ego nem sempre é acionado, mas ele está lá. É como o dragão adormecido, ou a bela adormecida. Ele está lá, só que às vezes está a dormir e há coisas que o acionam e trazem os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, tudo o que é negativo vem do ego, não vem da consciência humana. Não vem daí, é o ego. O ego curte muito isso. O ego curte parar na estrada para ver os acidentes dos outros. Okay? Não faz sentido nenhum estar a investir energia a parar o carro, a virar a cabeça e a olhar, tentar perceber e perder tempo com um acontecimento negativo. Não faz sentido. A energia negativa não cria nada. É destruidora. É autodestruidora. E é destruidora. Um bebê não nasce por causa de energia negativa. O novo emprego não se consegue por causa de energia negativa. Uma relação amorosa não se inicia por causa de energia negativa. Nada se cria através de energia negativa. Porque para se criar algo é preciso haver energia. E se estou a falar de energia negativa, estou a falar de ausência de energia, vazio. Quer dizer que não há energia. Portanto, a pessoa para se tornar positiva tem de começar por deixar de investir, seja o que for, tempo, energia, dinheiro, em coisas, em fontes de energia negativas desnecessárias. Há coisas que são muito difíceis de evitar, como certas pessoas porque são da família, ou são colegas do emprego, ou estão na mesma sala de aula que nós todos os dias.
Mas há outras coisas que são 100% possíveis e fáceis de evitar, como ligar a televisão, por exemplo, a não ser que saibamos que vai dar algo que é mesmo super positivo, o que quase não existe. É muito raro a televisão. É deixar de ouvir música negativa, é deixar de ver filmes negativos, ler livros negativos, ir a locais de ambiente mau, etc. E depois é o esforço diário pessoal de não, não se deixar envolver pelos pensamentos negativos. Algo mais desagradável acontece. Tudo bem, isso acontece a toda a gente. Depois daquilo acontecer, a pessoa lida com aquilo no momento em que acontece apenas, dá o seu melhor, e a única coisa que podemos fazer é dar o nosso melhor, mais nada. Mas depois de acontecer, depois de termos feito o que conseguimos fazer no momento, termos dado o nosso melhor, acabou. Não se tem que pensar mais naquilo. A vida lida-se conforme ela surge. Ok? E é muito fácil perceber isto quando fazemos o seguinte exercício. Imagina que a tua casa está a arder. Ok? Eu garanto que não faz muito sentido estares neste momento a agir como se ela estivesse a arder. Porque ela não está a arder. Portanto, não faz sentido correr para a porta e fugir do prédio e gritar a toda a gente: minha casa está a arder. Porque ela não está a arder. Portanto, aí estarias a reagir à tua imaginação, ao pensamento. Mas tanto não faz sentido reagir a algo antes de acontecer como depois de acontecer. Porque já não existe, já não está a acontecer, já não é real. É apenas imaginação. Quando temos uma dor de dentes, aquilo dói-nos enquanto temos a dor de dentes. Mas depois da dor de dentes de passar, já não... Quer dizer, ninguém reage à dor de dentes porque já não tem, já não existe, já não é real. Okay? E não faz sentido continuar a pensar na dor de dentes porque é inútil, não serve para nada. Ok? Portanto, certas pessoas têm problemas no emprego. Algo chato acontece. A única coisa que elas têm que fazer é dar o seu melhor no momento em que aquilo acontece. Pronto. Assim que elas acaba a hora, chega a hora de sair do trabalho, assim que elas põem o pé fora do edifício, acabou, não tem que pensar mais naquilo. Não há nenhuma lei que diga que a pessoa tem que pensar, seja no que for, depois de acontecer. É má gerência de energia interior, de pensamentos, má gerência da mente, má gerência emocional. É desnecessário, é infantil até. É um pouco infantil. Portanto, a pessoa, assim que põe o pé fora do edifício onde trabalha, acabou-se. Ela não tem que continuar a pensar na discussão que houve no seu trabalho enquanto vai a pé até ao transporte público, enquanto está à espera do transporte público. Não tem que pensar na discussão que houve no seu trabalho enquanto está no transporte público a caminho de casa. Não tem que pensar na discussão que aconteceu no trabalho enquanto estiver a abrir a porta de casa, enquanto está lá em casa. Porque enquanto ele estiver a pensar nisso, isso estará a afetá-la desnecessariamente. Já acabou, já não existe. Já não está a acontecer. Ela já não tem que fazer nada em relação a isso. É a diferença entre viver dentro da cabeça, no mundo de fantasia, de imaginação, a pensar no que aconteceu, ou no que pode acontecer, e a diferença entre viver no presente. Ela no presente tem que estar a prestar atenção ao que está a acontecer. Porque enquanto ela está a pensar no que aconteceu, ela não está a prestar atenção ao que está a acontecer agora. E agora pode vir um carro e atropelá-la. Ok? E se calhar há pessoas que infelizmente foram atropeladas por causa disto que eu estou a dizer. Outras porque era impossível ver o carro a aproximar-se. É compreensível, há ruas que é impossível. Há curvas, há subidas, quer dizer, não se vê o carro, não é? E o motorista, o condutor vinha a grande velocidade. Mas há outras pessoas que eu garanto que é por distração. A distração é não estar presente no momento. Por distração, tudo pode acontecer de negativo à pessoa e é desnecessário.
Por distração, a distração é estar a pensar em algo em vez de estar concentrado no momento, o agora, que é a única coisa que existe, é o agora. Tudo o resto está na cabeça, são pensamentos, não é real. Tu podes agora pensar num dragão, não está aí nenhum dragão. Até eu daqui percebo que não está aí nenhum dragão. Que é fácil perceber. Não há dragão nenhum aí a deitar fogo pela boca, por muito que tu penses nisso. É um pensamento apenas. Tu podes imaginar que estão a chover moedas do teto. Não estão a chover moedas do teto. Até eu sei daqui que não estão a chover moedas do teto. Nós podemos imaginar aquilo que quisermos. Nunca representa o que de facto está à nossa frente. São apenas pensamentos. Tu até podes imaginar que estás a ouvir isto e que estás a espirrar. Que é uma coisa normal que pode acontecer. Provavelmente não estás a espirrar. Portanto, os pensamentos não são realidade. É a realidade que conta, é na realidade que está a vida, que estão os outros, que está tudo aquilo que podes experienciar. É no momento presente, é estando lá, estando. Como se costuma dizer, aqui e agora. Ok? É isso que torna uma pessoa com energia, com poder, que não depende de pensamentos positivos para se sentir bem, porque sejam as emoções positivas ou negativas, ela sente-as, mas não a incomodam. Okay? Portanto, a pessoa negativa é sempre controlada pelas emoções negativas. É um sofrimento diário. E é mau, é muito mau. Eu era assim. Eu sei como é ser assim. Porque eu era assim. Depois eu vi o filme do Segredo. Esse foi o grande passo no meu desenvolvimento. Eu já há 2 anos, mais ou menos, portanto, eu vi o filme no início do verão de 2006. E eu desde o início do ano de 2004 que andava em busca de informação que me pudesse ajudar a mudar. Na altura o meu grande objetivo era ter namorada. E era deixar de sofrer emocionalmente. Era ser feliz, era sentir-me bem no dia a dia. Eram essas as minhas intenções. Mas uma das coisas que deu o maior impulso foi ver o filme do Segredo. Porque naquela fase, quando eu percebi a questão das emoções, eu já percebia que emoções negativas eu estava sempre a senti-las. Mas quando explicaram no filme que se eu pensar positivo, evito emoções negativas e passo a sentir emoções positivas, e sentindo as emoções positivas vou conseguir criar resultados positivos na minha vida e alcançar aquilo que desejo, eu comecei a aplicar isso o melhor que podia na altura, sem hesitar, sem questionar. Ponto final. É isto. Vou fazer. E comecei logo a fazer o esforço diário para pensar positivo. Em vez de estar a pensar no que não tinha, nas coisas más que me tinham acontecido no passado, as coisas más que agora eu tinha, ou as coisas que eu não gostava, etc. Eu passei a pensar nas coisas como eu gostaria que fossem. Portanto, aquilo que seria agradável para mim e envolver-me em pensamentos positivos. Portanto, antes de algo acontecer, antes de eu ir a algum lado, antes de eu ir fazer algo, antes de estar com alguém, eu não punha-me logo a pensar, epá, vai correr mal, epá, não vale a pena, e isto vai ser muito a mal, não vou conseguir. Não. Eu pensava logo em como gostaria que acontecesse. Logo. Na verdade, não tanto para controlar o que iria acontecer a seguir, porque a minha intenção era o que eu sentia interiormente. Era mais para eu me sentir bem. E depois o resto logo se vê. Portanto, eu queria sentir-me bem. Estávamos saturados de sofrimento diário. E é isso que eu sugiro. Pensa nas coisas como gostarias que fossem. Recusa envolver-te em pensamentos negativos. Portanto, presta atenção, eles vão surgir. Eles não surgem completos. Os pensamentos nunca surgem completos. Eles vão crescendo. Eles vão crescendo. Se a pessoa prestar atenção, isto é rápido. Isto acontece rápido. Mas nós temos capacidade de apanhar isto a acontecer. O pensamento, imaginemos, vou dar um número. Imaginemos que um pensamento tem um tamanho 10. Isto é pura fantasia, estou a imaginar isto. Não há nenhuma escala para isto. Esta escala não existe. Só para perceberes uma coisa. Imagina que um pensamento pesa 10 quilos, ok? O pensamento não surge logo com os 10 quilos em um milésimo de segundo, assim, puff.
Não surge completo, não. Ele surge com 1 kg, 2 kg, 3 kg, ele vai subindo, ok? Ele vai crescendo. Portanto, até certa fase de crescimento do pensamento, se tu apanhares, tu podes recusá-lo e não te envolver nele. Ele surge, vai-se embora. Está ali um bocadinho, 1 segundo, 2 segundos, vai-se embora. Ok? E se a pessoa praticar isto diariamente, chega a uma altura que é muito fácil escolher os pensamentos que surgem. Porque há pensamentos que surgem inconscientemente. Há muitos pensamentos que nós não escolhemos pensar. Principalmente os negativos. Vem tudo do ego. É o ego fazer aquilo que faz melhor e que existe para fazer. Fazer a sua cena. Digamos assim. Não tem mal nenhum. Mas é um bocado chato. E isso é um trabalho importante. Ok. Passar de pessoa negativa para pessoa positiva. Portanto, número 1 é ou admitirmos que somos uma pessoa negativa, que de facto pensa muito em problemas e nas coisas más que acontecem e no que não gosta e que sente muitas emoções negativas ao longo do dia e da semana, e que se deixa envolver em pensamentos negativos e que tem muitas conversas negativas com as pessoas a falar sobre problemas e a queixar-se e desabafar, e que se envolve em fontes exteriores de energia negativa como a televisão, o telejornal, filmes e música deixou em baixo. Energia negativa não é só deixar a chorar ou com medo ou preocupado, não. A raiva, a irritação, o rancor, isso é uma energia negativa também. Portanto, estar consciente disso e admitir, ok, eu sou uma pessoa negativa. É a forma como eu sou, é o meu feitio, é a minha maneira de ser que me faz sentir mal, não são os outros, porque é irrelevante o que acontece à nossa volta. Isso tem que ser aprendido, tem que ser experienciado. Aprendido é fácil. A pessoa é minimamente inteligente, percebe. Mas enquanto não experienciar isso, a lição não fica, não faz o clique. Não interessa o que acontece, porque para um tipo de pessoa irá reagir de uma maneira, irá sentir uma certa coisa, e outro tipo de pessoa irá reagir de outra maneira e sentir outro tipo de coisa. E a pessoa que pensa que é os outros que a fazem sentir-se mal, ou que são os problemas que têm na vida que a fazem sentir-se mal, isso é falso. Completamente falso. Não é assim que funciona. Essa pessoa não tem a capacidade para não se sentir mal quando essas coisas acontecem. Porque há pessoas que, enfim, passaram por coisas horríveis e por terem um nível de consciência mais elevado, ou pelo menos porque estavam dispostas a ser humildes e ver que o problema é meu, e fizeram um grande esforço para fazer todos aqueles exercícios e praticar aquilo que os ia fazer sentir um pouco melhores. Conseguiram lidar com as coisas, não digo na boa, mas de uma maneira que não tem nada a ver com as pessoas negativas. Para eles uma grande catástrofe é o pânico, tem que gritar e ficar super raivosas ou tristes ou em depressão. Aquilo que deixa uma pessoa em depressão dura 3 segundos para outra pessoa de nível de consciência mais elevado e não afeta de maneira nenhuma. Ela passa logo para a próxima coisa com um sorriso na cara. É assim que funciona. Ou então, número 2, a pessoa pode se considerar positiva, mas com humildade aceita que não é o campeão do universo e então, ou seja, não é perfeita, e que este tem que ser um trabalho constante, diário, de prática diária, e seja o que for, ela vai fazer aquilo que de facto resulta para ela continuar a ser uma pessoa positiva. Esse é o passo número 1, é reconhecer a situação. Portanto, sou a pessoa negativa ou, ok, considero-me positivo, mas não sou o perfeito, não sou o campeão do universo, mas fazer aquilo que tem que ser feito. Vamos recordar as coisas, vamos voltar a praticar as coisas. O passo número 2 é de facto encontrar informação sobre como ser positivo, compreender o que é ser negativo e descobrir informação que explique o que é ser positivo,
quais são os hábitos da pessoa positiva, como é que ela pensa, como é que ela interpreta as coisas. Se calhar, como eu já disse, para certas pessoas, uma mudança nas palavras, na linguagem que usa, é uma ajuda espetacular. Portanto, procurar essas coisas todas. Número 3 é de facto entrar em ação. Portanto, um dos exercícios que eu sugiro, o exercício não foi criado por mim, eu aprendi-o, já não me lembro onde, mas acho que não foi no Segredo, foi noutra coisa que eu devo ter visto passado alguns meses, não me lembro, sinceramente não me lembro. Um dos exercícios que eu sugiro então é a pessoa pegar em 5, vamos começar por um número pequeno, 5 aspectos da sua vida que para ela são maus, coisas que são negativas para ela, coisas em que ela costuma pensar muito e gostaria que de facto deixassem de ser assim. Pode ser a sua vida amorosa, pode ser uma certa pessoa que ela conhece, pode ser a sua vida profissional, o dinheiro que ganha, a sua saúde ou falta de saúde, coisas que ela não gosta, que a fazem sentir-se mal, sentir emoções negativas em relação a isso e sobre as quais ela costuma ter que telefonar aos amigos para desabafar ou queixar-se ou falar sobre aquilo. Coisas que a deixam triste, situações que a deixaram triste, coisas que ou existem agora no presente ou que a afetaram muito no passado. Okay? Escrever essas 5 coisas. Depois, ler essas 5 coisas com atenção, para estar bem consciente delas e depois, em frente a cada uma delas, voltar a escrever a frase, mas agora em tom positivo, de forma positiva. Portanto, por exemplo, estou farto da minha vida amorosa porque não consigo conhecer ninguém e estou sozinho e frustrado. É um aspecto negativo da vida de alguém, é um exemplo. Então a frase passa a ser algo do género: eu adoro a minha vida amorosa, consigo conhecer quem me apetece na altura e sinto-me feliz porque tenho uma namorada espetacular. Okay? É mais ou menos isto. Ou então, ganho pouco dinheiro e tenho medo de ser pobre. Ou não quero ser pobre ou não gosto de ser pobre. Então a frase é: ganho dinheiro suficiente para tudo aquilo que preciso e gosto. Por exemplo, portanto, é passar do negativo para o positivo. Este é o primeiro exercício, é o primeiro passo. Isto não é o fim do caminho. Mas se a pessoa fizer isto todos os dias, vá lá, é muito difícil que a pessoa escreva todos os dias. Mas se pensar, se ler, primeiro dia a pessoa escreve, ok? Portanto, eu disse 5 frases, mas se quiseres fazer 10, 20, faz. Mas imaginemos que fazes 10, escreves as 10 negativas, depois à frente as 10 positivas. No dia a seguir, em vez de estar a escrever, porque eu sei que come tempo à pessoa, lês as negativas e lês as positivas. Ou lês só as positivas. O objetivo deste exercício é a pessoa ficar com uma ginástica mental para passar o negativo para o positivo. Para quando surgir pensamento negativo, a pessoa está pronta, está consciente disso, está a prestar atenção a isso, e em vez de ficar envolvida depois na frase negativa, no pensamento negativo, ela transforma em positivo, e é o primeiro passo para se tornar positiva, é esse. Outro exercício muito bom, pelo menos na minha opinião, é de facto olhar para a sua situação, para a sua vida, para si própria e procurar coisas que são positivas, que ela gosta, coisas que a fazem sentir bem. Sejam coisas muito pequeninas e simples, que se calhar os outros não perceberiam como é que aquilo a poderia fazer sentir-se bem, ou sejam coisas, obviamente, que a fazem sentir-se bem. Porque a pessoa tem uma vida amorosa que não gosta nada, porque está sozinho, não consegue conhecer ninguém, etc.
ela se calhar até pode ter outra área da vida. A vida profissional pode ser espetacular, pode se calhar ganha muito dinheiro e faz algo que gosta. Portanto, aí está um aspecto positivo, dois aspectos positivos logo que a pessoa pode escrever. Portanto, para além da passagem de aspectos negativos para o seu correspondente positivo, é detectar algo que já é positivo, que a pessoa que existe e que a pessoa gosta, de facto, em si e na sua vida. E estes exercícios já vão levar a pessoa muito longe. E depois é uma disciplina, e tem que haver disciplina consistente, diária, em não se envolver em nada que seja negativo, mas nada mesmo, porque senão não há transformação. Evitar envolver-se em conversas sobre temas negativos, evitar pessoas negativas, evitar todo o tipo de coisas, livros, música, filmes, televisão, banda desenhada, sei lá, qualquer coisa que seja altamente negativo, que seja negativo, tem que evitar isso tudo. Senão não consegue experienciar energia negativa nem desenvolver a nova mentalidade. E com estas práticas constantes, diárias, a pessoa vai mudar. É assim que funciona. Depois, a seguir, portanto, com este exercício a pessoa começa a pensar positivo. E com a prática diária, constante, e a ver coisas positivas, e a estar mais com pessoas positivas, ela torna-se uma pessoa positiva. Torna-se inconsciente. Quer dizer, o pensamento negativo pode surgir de vez em quando, mas a pessoa imediatamente volta àquele estado que é o seu mais constante. Ou então os pensamentos já nem vêm e a pessoa já se sente bem no dia a dia. Mas a escolha, a seleção tem que ser feita. A pessoa tem que escolher ser positiva, fazer os exercícios sempre, todos os dias. Se não der para escrever, apenas leia. Envolver-se em fontes de energia positiva. Coisas que a façam sentir-se motivada, bem disposta, música que lhe dê vontade de dançar, filmes que a deixem otimista, coisas assim do género. Pessoas que a façam sentir-se bem depois de estar com elas, e não pessoas que estão sempre a falar em problemas e irritadas a criticar, etc. Isso é muito chato e é desnecessário. E depois disso, de ser positiva, vem uma fase em que já não se trabalha com pensamentos, é com a ausência de pensamentos, é apenas testemunhar, contemplar as coisas quando elas acontecem e recusar pensar nelas, seja pensar de forma positiva ou negativa, recusar as duas, o que traz imediatamente uma paz, que é muito mais agradável que qualquer emoção positiva que a pessoa possa experienciar. E essa paz dá uma sensação de poder e de aconteça o que acontecer, eu vou ficar bem. Isso é a verdadeira confiança. E a pessoa está a ver as coisas realmente pelo que elas são e não está a distorcer para não se sentir mal. Portanto, porque, como eu já disse, passar do negativo para o positivo faz a pessoa sentir-se melhor, faz a pessoa sentir-se bem até, mas muitas vezes distorce a verdade, porque a verdade nem sempre é bonita e agradável. O que a pessoa tem que fazer é desenvolver poder em si para poder lidar com as coisas más que são mesmo más e que não vale a pena usar outra palavra para descrever o que são, porque têm que ser lidadas diretamente pelo que realmente são, em vez de estar a fugir a elas ou pensar de uma forma que lhes dá uma pintura cor-de-rosa quando elas não têm pintura cor-de-rosa nenhuma. Ok? Portanto, eu posso pensar positivo que eu vou conseguir voar, eu vou mandar da janela, pá, eu vou conseguir voar. Eu vou mesmo conseguir voar. Ok? E sentir-me bem otimista e confiante porque estou a pensar, pá, eu vou-me atirar da janela, pá, eu vou conseguir voar. Eu vou conseguir voar, pá. Se os pombos conseguem, pá, eu consigo. Ok? Pensamento positivo puro, mas eu mando da janela e vou cair lá em baixo. Porque eu estou a pensar positivo, mas está desalinhado com a realidade, com a verdade. Ok? Um pensamento que tem a ver este mas imaginar então o que é o pensamento que está alinhado com a verdade e com a realidade em relação a esta situação. Eu pensar, ok, eu mando da janela, eu caio lá em baixo e morro. Ok?
E pronto, não tenho que sentir nada em relação a isto, estou apenas a descrever a verdade de uma forma neutra. Em vez de depois, ou de forma negativa, que é, pá, não consigo voar, ou sei que ficar triste com isso, ou chateado, pá, não consigo voar porque é injusto, porque é que os pássaros conseguem, eu não consigo. Ou, como eu já disse, dizer, não, eu vou conseguir voar, vou ser capaz e tal, bora lá, isto vai ser espetacular, vai ser lindo, e começo a imaginar eu a voar e tal. Depois mando a janela e cai. A pessoa tem que estar alinhada com a verdade, com a realidade, porque é isso que vai trazer a melhor vida e a melhor experiência subjetiva. A experiência subjetiva é o que a pessoa sente, é outra maneira de dizer aquilo que sente, a sensação que tem no momento. E estou-me a aproximar de 1 hora de áudio. Neste momento não me lembro de mais nada para partilhar em relação a ser positivo e negativo. Vê um filme chamado Yes Man com o Jim Carrey. Perdão. Yes Man com o Jim Carrey. Em que ele é um homem muito negativo. Ele está naquele passivo, o ego passivo que evita as coisas e depois, de uma forma exagerada, não é? Porque é uma comédia, ele dá um passo importante que é começa a fazer tudo. E aprende-se uma lição muito importante nesse filme. Portanto, o segredo é bom, é ótimo, é excelente, é espetacular. Vê o Yes Man com o Jim Carrey, também muito bom, para aprender estas coisas. Ok, então é tudo por hoje. Espero que tenhas gostado deste áudio. Obrigado por ouvires este áudio todo até ao fim. Ouvir só uma parte não chega, é preciso ouvir todas as partes. E ver o Mundial de Futebol, é a festa do futebol, é uma boa oportunidade para experienciar emoções positivas. Aproveita bem o verão e até à próxima. Segue as tuas paixões. Hey, daqui é o Pedro Constantino do Cool Vibes e hoje vou-te falar sobre como ser uma pessoa positiva. O tema de como ser uma pessoa positiva, como pensar positivo, é um dos principais temas do desenvolvimento pessoal e é um dos temas essenciais, pois a passagem de ser-se uma pessoa negativa para ser-se uma pessoa positiva é uma transformação muito importante que traz todo o tipo de mudanças em todas as áreas da vida e na forma como a pessoa experiencia a vida e lida com as surpresas que surgem e como se sente no dia a dia. É uma transformação imensa e é essencial. Quer dizer, ninguém pode subir muito sem passar por esta fase do pensar a positivo. Há pessoas mais positivas, pessoas menos positivas, mas o essencial é fazer o trabalho consciente para se tornar uma pessoa positiva. Se te consideras uma pessoa positiva, é importante que estejas recordado de que a repetição é uma ferramenta essencial de transformação, como eu expliquei no áudio passado, do nome Ferramentas de Transformação, repetição. Sem repetição não há transformação e por isso é essencial recordar estes conceitos, estes princípios e fazer novamente certos exercícios e relembrarmos de praticar todos os dias as pequenas coisas que vão trazer a transformação que desejamos. Enquanto eu vou estar a falar sobre este tema, obviamente estarei também a recordar para mim próprio os princípios, os conceitos que são importantes. Portanto, ser uma pessoa positiva ou ser uma pessoa negativa é irrelevante, pois o trabalho tem que ser realizado por todos e tem que ser constante.
É por isso que eu digo como ser uma pessoa positiva e não como pensar positivo. Porque há uma diferença, e é por aí que eu quero começar este áudio. A grande diferença é que pensar positivo é apenas usar pensamentos positivos num determinado momento. A pessoa tenta usar uma linguagem mais agradável para si própria. A pessoa tenta ver o lado positivo da situação que acabou de acontecer ou do contexto em que se encontra no dia a dia. Isso é pensar positivo. Há um esforço por trás. Há um relembrar a si próprio. Espera, tenho que pensar positivo. Ok, como é que eu vou ver o lado positivo desta situação? Ok, que linguagem, que palavras é que eu vou usar para ser mais positivo agora neste momento? Portanto, há um esforço. A pessoa encontra-se numa situação, muitas vezes já está a sentir uma emoção negativa e tenta dar a volta ao que sente. Tenta sentir algo positivo através de pensamentos positivos. Outra coisa é ser positivo. A pessoa positiva, que é positiva, não tem que fazer um esforço em determinado momento para estar a pensar positivo, para sentir emoções positivas. Ela já as sente constantemente, os pensamentos positivos vêm automaticamente. Portanto, ser positivo é, digamos assim, o objetivo final do processo para se tornar positivo, e o pensar positivo é uma ferramenta de transição entre a pessoa negativa e a pessoa positiva. Claro que depois a pessoa positiva pensa positivo, não é? Mas isso faz parte de quem ela é, sai automaticamente. Não é um esforço, algo que ela tem que se relembrar e fazer, e esforçar, etc. Na vida é muito simples. Pensamentos negativos geram em nós emoções negativas que, no fundo, na sua essência, são o que nos faz sofrer. Porque depois a emoção negativa traz, por sua vez, pensamentos negativos e ficamos num ciclo de pensamentos e emoções negativas que nos fazem sentir mal e nos fazem sofrer, e é desagradável para a pessoa que está a experienciá-los e para quem está à sua volta. Pensamentos positivos trazem ou geram emoções positivas. Emoções positivas, por sua vez, trazem pensamentos positivos e desenvolve-se um ciclo de energia positiva ou de emoções positivas, agradável e para a pessoa que está a experienciar, para os que estão à sua volta e que são úteis. Portanto, a energia negativa não tem utilidade prática, é inútil. A pessoa não consegue resolver problemas com a energia negativa. A pessoa não consegue criar nada de especial na sua vida com a energia negativa. A pessoa não consegue atrair ninguém com a energia negativa. A pessoa não consegue ter uma boa relação, seja familiar, de amizade ou íntima, com a energia negativa. A energia negativa, tal como o nome indica, revela falta de energia, ausência de energia. Logo a pessoa sente-se em baixo, não se sente cheio de vida, entusiasmo, motivação para agir, para compreender. A pessoa positiva é uma pessoa que fala sobre temas mais agradáveis, que acredita que algo é possível, que vê o lado bom das coisas, que quando surge um problema não se vai abaixo, pois tem energia em si para lidar com o problema, enquanto que a pessoa negativa já vem de uma ausência de energia em si, um vazio, e quando surge o problema, o vazio torna-se ainda mais doloroso. Há uma grande preocupação que surge, ou medo, ou irritação, ou tristeza, desespero, pânico, porque a pessoa não tem poder, porque a energia é poder,
não têm esse poder para lidar com o problema. Então, qualquer problema é uma grande chatice para a pessoa negativa. Para a pessoa positiva é apenas uma coisa que ela tem que fazer, que tem que ser feito, que tem que ser resolvido. Há quem chama aos problemas desafios e para certas pessoas isso é útil, porque a palavra problema elas associam um significado muito mau e catastrófico à palavra problema. E então, quando essas pessoas negativas começam, a vez de dizer tenho um problema, disserem tenho um desafio, uma coisa não os faz sentir-se tão mal. Mas isso é uma pequena bengala. Uma pequena bengala não resolve a situação em si. Pois a pessoa positiva pode chamar problema, catástrofe, ao desafio, é igual para ela, porque ela tem energia em si, não é a palavra